tarde a todos. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Mas já vamos então começar. Eu vou tentar compartilhar com vocês a apresentação. Espero que vocês, né, me sinalizem se estiver conseguindo visualizar. Vocês conseguem visualizar? Aqui para mim está aparecendo. Está sim. Perfeito. Tá bom sim, doutora. Tá ótimo. Tá, ok. Então, a nossa conversa hoje, então, aqui é sobre os registros, né, profissionais e os processos éticos na área da saúde. Então, para nós, farmacêuticos, falar da questão do código de ética, dos registros e dos processos, a gente tem que falar da Lei 3.820, que é de 60, e que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regional de Farmácia, e dá providências nesse sentido, né? Então, as legislações, elas nascem, assim como de todos os outros conselhos, da necessidade da sociedade. Por quê? Porque nós teríamos que ter um controle efetivamente de quem eram as pessoas habilitadas para exercer atividade profissional farmacêutica. E um controle de tudo isso, né? Então, naquele momento em que as pessoas acometidas pelas mais diversas doenças, se encontravam em momentos de fragilidade e que, ao buscar serviços de profissionais farmacêuticos, né, e auferindo lucros em cima disso, era necessário que houvesse um controle e uma regulamentação para que esses profissionais pudessem estar preparados e qualificados para atender a sociedade. Então, os conselhos profissionais, né, e aí muitos até de farmacêuticos, confundem a atividade do conselho com a atividade sindical dos sindicatos e às vezes mesmo até com das associações. Então, os conselhos nascem para atender uma demanda da sociedade, por isso que nascem as legislações, para que tivesse efetivamente o controle daqueles que iam prestar os serviços para essa população nos momentos de maior fragilidade, dificuldade, né, acometida por doenças, e onde também, às vezes, os recursos financeiros escassos, como são, né, pudessem ser destinados ou aplicados em tratamentos, em procedimentos, em pessoas que não tivessem a qualificação ou habilitação necessária. E daí, né, depois de 60, com o advento da legislação, que cria o Conselho Federal e os regionais de farmácia, nosso código de ética, que, diga-se de passagem, ele é bastante recente, né? Essa resolução 711 de 2021, ela é agora de agosto, então ela veio aprimorar algumas questões relacionadas, inclusive, às questões da tecnologia, né? A questão de outras atividades desempenhadas pelos farmacêuticos. Porque se vocês olharem aqui no rodapé, da atuação, da atividade farmacêutica, nós possuímos 10 áreas de atuação, são 10 grandes áreas de atuação com possibilidade. À época, essa capa, ela se tratava das especialidades, isso foi em janeiro, mas, e é comemorativa, então a gente mantém ainda 135 especialidades, mas com a regulamentação da ozonioterapia, então nós temos a possibilidade de ter as atividades registradas em carteira em 136 especialidades. Então, é muito ampla a atuação dos farmacêuticos no país, e muitas vezes se confunde a farmácia grande profissão, a farmácia com F maiúsculo, com a farmácia estrutura física, a farmácia estabelecimento. Ok? Então, são esses dois documentos e o Código de Ética, nossa Bíblia, que regulamenta, né, todas as ações e norteiam as ações dos farmacêuticos. Muita gente acha que um Código de Ética ele traz só deveres, as proibições, as infrações, as sanções disciplinares, mas o Código ele também traz os direitos dos farmacêuticos, né? Então, é importante conhecê-lo, qualquer um exercer atividade profissional. E aí, vou comentar um pouquinho da farmácia comunitária que está inserida numa das grandes
áreas, né? Aliás, é a nossa maior área de atuação. Por quê? Porque a farmácia, ela é privativa dos farmacêuticos, então é uma atividade profissional que ela não é compartilhada com nenhum outro profissional da área de saúde, né? Então, a farmácia é onde nós temos a maior parte de profissionais inscritos e registrados dentro do conselho. Diga-se de passagem, nós somos próximos a 20 mil farmacêuticos inscritos, né? Esse número é um número dinâmico, porque a cada dia acontece o registro ou uma transferência de um novo profissional aqui no estado do Paraná. E aí, para falar da farmácia comunitária, inicialmente eu tenho que falar da mudança da legislação, porque até 2014 a farmácia era considerada, né, pela Lei Federal 5991 de 73, ela era considerada comércio, uma atividade comercial. Por isso que, diferentemente do processo de trabalho dos outros profissionais da área de saúde, os farmacêuticos eles eram compreendidos ou entendidos como pessoas que desenvolviam o comércio. E era uma briga constante do CRF, de muitos farmacêuticos, porque como profissionais de saúde queríamos estar atuando também como profissionais de saúde. E aí, né, em 2014, e isso para a legislação é bastante recente, a Lei Federal, né, 13.021, dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. E no seu artigo 13, ele traz algumas obrigações dos farmacêuticos. E que por aí a gente já vai começar a ter a dimensão, não que isso não era feito anteriormente, mas agora com uma obrigatoriedade, né, do que salto que deu, porque essa lei ela eleva, né, a farmácia à condição de estabelecimento de prestação de serviços de saúde. Então, ela faz essa diferenciação e aí, então, se passa a ter a farmácia não mais como um simples comércio, mas também aquele estabelecimento de prestação de serviços, além dos serviços farmacêuticos, de prestação de serviços de saúde também. Então, a notificação aos profissionais de saúde, né, e aos órgãos sanitários competentes passa a ser uma obrigação do farmacêutico, assim como também aos laboratórios industriais, né, as suas indústrias, de qualquer efeitos colaterais, de reações adversas, com relação à intoxicação, né, inclusive as doenças de notificação compulsória. Então, tudo isso passa a ser, né, uma obrigatoriedade no exercício da atividade farmacêutica. Também a organização e a manutenção de um cadastro atualizado de dados técnicos, científicos, né, de bibliografias de diversos documentos, de livros, né? Hoje a gente tem muita coisa, né, muita biblioteca virtual que a gente pode também estar cadastrando, mas assim ela reforça como uma obrigatoriedade, né? E é uma lei federal, então, que cabe a todos os estados, né, os 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. Também traz a obrigatoriedade de proceder o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes, internados ou não, em estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais, tanto público quanto privado, né? Estabelecer protocolos de vigilância farmacológica dos medicamentos, também dos produtos farmacêuticos e de seus correlatos, como uma rotina, visando assegurar tanto o uso racional, né, de medicamentos e produtos, mas também quanto à segurança, quanto à eficácia terapêutica, né, quando aplicados ou utilizados nos pacientes. Então, também passa a ser uma obrigatoriedade, traz um foco em estabelecer o perfil farmacoterapêutico. E aí o registro dos dados desse paciente, da utilização de medicamentos através do preenchimento e dessas fichas. Então, tudo isso passa a ser exigido, né, para que se faça o acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes, né? E além de que prestar orientação farmacêutica com vistas a esclarecer ao paciente
risco, benefício, modo de usar, armazenamento, conservação, tudo que possa ajudar a adesão terapêutica. Né? Então, assim, o farmacêutico é o último profissional ali da ponta, onde dispensa os medicamentos, que mantém o contato com esse paciente e que ele volta, às vezes, até para buscar outros medicamentos, e é muito importante esse papel, né? Esse elo que se forma com o paciente, né? Em todas essas informações. Porque às vezes a gente tem muitos e muitos medicamentos que são ou comprados ou dispensados, né? E aí não podemos confundir a assistência farmacêutica como simplesmente o fato de entregar a caixinha do medicamento, né? Assistência farmacêutica pressupõe a presença física do profissional e pressupõe todas essas orientações que são necessários para que bem melhor o paciente possa aderir à farmacoterapia, à adesão ao tratamento, e aí a gente ter os resultados esperados, né, por esse paciente. Tenho que ressaltar ainda que muitas das farmácias ainda mantêm a estrutura da legislação antiga, né? E aí não tem um local adequado ainda, né? Quero dizer aí também que muitos da vigilância sanitária, porque nem todas as vigilâncias sanitárias têm farmacêuticos, têm o conhecimento, né? Não só a informação, mas o conhecimento a respeito da Lei Federal 13.021 de 2014, e que ela traz uma série de possibilidades, inclusive resgata a questão das vacinas, né? Para a farmácia, que já era prevista em 73, mas, enfim, até por outros motivos, não estava acontecendo na farmácia, né? Então, hoje a gente, às vezes, tem estabelecimentos ainda não adequados e preparados de acordo com a legislação, porque a legislação antiga era comércio e ela dizia que a farmácia não poderia ter um consultório, mas o legislador, à época, queria dizer um consultório para fins de diagnóstico, porque tudo isso aqui que a lei veio a escrever eram algumas práticas que já se realizavam, era o entendimento das entidades profissionais farmacêuticas de que era o papel da farmácia e que somos, sim, profissionais da saúde e, como tal, queríamos anotar. E profissionais da área da saúde, qualquer profissão da área da saúde, ela é muito regulamentada, né? Se nós estamos cuidando da saúde das pessoas, a gente está tentando, né, promover, cuidar, reparar a saúde das pessoas, a legislação ela é muito regulamentada, então nós temos que estar sempre atentos às legislações que vêm em benefício da sociedade. E aí, numa farmácia, ela tem que estar elaborando o manual de boas práticas e os procedimentos operacionais, né? A Resolução do Federal 357 de 2001, ela já trazia isso, né? Que dentro do manual você tem que estar toda a organização e a política da sua empresa, o organograma, as atribuições e responsabilidades dos diversos agentes, o registro de treinamento, as capacitações e todos os procedimentos operacionais, né? Então, normalmente isso tem vários registros, e daí para exemplificar, né, justamente com dos procedimentos operacionais, eu trouxe aqui que na realização dos procedimentos são feitos registros pré-estabelecidos. Por exemplo, o registro da temperatura do refrigerador, né? Quem é o responsável? Que horário que se deu a leitura? Né? Qual era a temperatura de momento, a máxima e a mínima? Então, são todos os registros. Não necessariamente, né, seja o farmacêutico que vai realizar, porque muitos dos procedimentos operacionais ele vai delegar, né, mas ele tem que ter a supervisão e o cuidado desses procedimentos, inclusive revisá-los, né, os manuais e tudo mais. E aí, né, a gente vê como uma obrigatoriedade e até uma divergência de legislação das atividades que são desenvolvidas dentro da farmácia, porque são várias
legislações, né? E aí a gente tem algumas divergências, né? Por exemplo, quando nós estamos falando aqui de registro de temperatura do refrigerador, eu estou pensando no equipamento que vai armazenar as insulinas, porque a legislação hoje ela permite para mim um contrassenso e eu queria muito que isso fosse mudado, né? Porque um refrigerador doméstico ele não consegue manter a temperatura, o controle é mais difícil, é muito complicado isso, né? Diferentemente das vacinas, que também é uma atividade que pode estar na farmácia, onde você tem que ter uma câmara científica, né? Um refrigerador, um equipamento científico com possibilidades, né, de descagem, se porventura tiver algum problema, alarmes, enfim, né? E tudo isso é monitorado, tudo isso é registrado por computação gráfica. Então, assim, não, para mim é um contrassenso, mas enfim, a legislação ela estabelece isso. E a gente vê aqui como uma questão de registro para bom andamento da atividade profissional, né, que todos esses procedimentos sejam realizados, né? Porque com a falta, a consequência, o que pode ocasionar a falta desse registro? Primeiro que os medicamentos podem ficar armazenados em temperaturas inadequadas, né? Vamos pensar em insulina, então, que pode ir lá no refrigerador. A insulina é uma proteína, né? E uma vez congelada, não volta mais. E aí você, às vezes, tem pacientes descompensados, né? Não é nem por deixar de tomar o medicamento, mas é que o medicamento conservado e mantido naquela temperatura, mesmo que dentro do prazo de validade, já não serve mais a finalidade a que se propõe, não é? Então, por quê? Você tem a perda do efeito terapêutico, você tem essa inefetividade, né, do medicamento, né, que carece de uma refrigeração especial, né? E na farmácia a gente também encontra hormônios, né, para tratamento para fertilização, que também são medicamentos caríssimos, né, e que precisa ter um controle muito cuidadoso com relação a eles. Então, aqui eu trouxe algumas das legislações que tratam, né, como a gente fala que é muito regulamentado, é mesmo, né, porque a gente tem RDC da Anvisa, a gente tem resolução da CESA, daí a gente também tem as outras resoluções que tratam das vacinas, e por aí afora. Então, é bastante regulamentado e a questão dos registros é muito importante. Aqui eu estou mostrando para vocês como a gente vai falar do código de ética e falar de processos éticos, algumas das irregularidades que a gente encontra, né, que a nossa fiscalização às vezes encontra nos estabelecimentos afora. Então, problemas relacionados ao armazenamento de alimentos, né? Tudo misturado, então isso fica abrindo constantemente e não mantém a refrigeração adequada. Teve uma oportunidade, não sei se esse, acho que não, mas de nós encontrarmos, né, nessa época de Natal, um peru, né, nesse refrigerador aí e com outros alimentos. Tá certo? Aqui mais um outro exemplo de irregularidade que nós encontramos em geladeiras. O primeiro ali, a gente vê aqueles termômetros de capela, né? Além de não ser o adequado, ainda, né? Ali a gente tem maçãs também, então tem alimentos misturados. Nesse outro, a gente vê ali medicamento dentro de uma caixa de isopor, né? Que é um isolante térmico, sem contar que esse refrigerador ele está todo poluído, né? A exemplo do que nós vemos nos supermercados, às vezes naqueles balcões frigoríficos lá, onde você tem uma grande quantidade de alimentos, enfim, sejam quais produtos forem, e você não tem a passagem do jato de ar, né? Você não consegue manter a temperatura por conta da forma de disposição e de armazenamento desses produtos. Então, mesmo dentro do prazo de validade, eles também já não servem, já não se destinam à finalidade a que se propõe. Né? Então, essas são algumas das irregularidades que acabam ensejando em processos éticos, né? Instauração de processos éticos, onde o profissional ele é convocado a prestar esclarecimentos e tudo mais a respeito disso. Gostaria até de frisar que
tudo isso nós temos no nosso site. Como armazenar, né? Como é que colocar as garrafas para manter a temperatura, de que forma que tem que estar o termômetro. E aqui outras irregularidades, né? Aqui é só uma foto maior, né? Estava um pouquinho pior ainda, porque estava fechado ali aquele isolante térmico, aquela caixinha de isopor, com os medicamentos, né, termoláveis dentro dos refrigeradores. Então, esse é um exemplo de registro. A outra situação de registro importante nas farmácias, principalmente comunitárias, né, tanto pública como também privada, você poder estar fazendo a substituição dos medicamentos intercambiáveis, né? Essa substituição, ela advém da lei de genéricos, a 9787, que é de 99, é logo um pouquinho depois que surge a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aí é aprovada a lei dos genéricos, com a finalidade de baratear os medicamentos, da possibilidade da população ter acesso a esses medicamentos. Então, traz toda a regra do medicamento intercambiável, né? Quando o referência, que é aquele de marca, né? E que tem um nome comercial, ele passa a ter os seus genéricos, e nós tínhamos à época, lá em 99, o similar. Posteriormente, nós tivemos uma outra resolução, a RDC 58 de 2014, que é recente também, trazendo a possibilidade da intercambiabilidade dos medicamentos similares. Então, os similares intercambiáveis, você tem uma lista, né, a substituição de como pode ser feita, e a alteração que se faça, né, qualquer substituição que se faça, você tem que estar registrando isso. Então, é importante esse registro na farmácia. Daí também, quais as consequências da falta de registro? A ausência de documentação do processo de substituição, porque ali, como a gente demonstrou nessa lâmina, o farmacêutico ele pode fazer a substituição. Aliás, é privativo do farmacêutico, né? Outro funcionário não poderá fazer isso, né? Quem vai poder fazer essa substituição é o farmacêutico, ele vai ter que apor o seu carimbo, o nome, o número de inscrição no CRF, né, o seu registro, datar e assinar. Ele só não poderá fazer isso, né, se, né, somente se o médico apor de próprio punho que não autoriza a substituição. Então, não vale adesivo, não vale uma etiqueta, não vale, tem que ser de próprio punho dizendo. Caso contrário, o farmacêutico vai fazer a substituição como a legislação prevê. E aí, se você não registra tudo isso, né, a questão do rastreamento, né, dessa rastreabilidade, você não consegue ter mais. A substituição, ela poderia ser inapropriada, né, o medicamento também não ser intercambiável, né, e ocasionar alguma alteração na efetividade do tratamento. Então, o que autoriza e o que possibilita esses registros, né, para qualquer procedimento, ele tem que estar muito bem regrado, e aí a Lei 9787 de 99, e como eu comentei com vocês, a RDC 58, ela traz aquela relação, listas dos similares que passam a ser intercambiáveis também. A gente, na farmácia, também tem o Sistema Nacional de Registro de Gerenciamento de Produtos Controlados, né? O SENGPC, para que a Anvisa possa controlar todos esses medicamentos, né? O Brasil ele tem os acordos internacionais, né, de ter o controle dessas drogas que causam dependência física ou psíquica, e ela estabelece, né, formas, o mecanismo de ter o controle desses medicamentos, não só desses, mas também dos antimicrobianos, né, dada a alta de infecção hospitalar, de bactérias, surgimento de bactérias resistentes e tudo mais. Então, a agência reguladora, ela cria formas, mecanismos de se fazer o controle disso, né? Aqui só uma crítica, que eu penso que isso teria que começar pela indústria, né, lá pelos fabricantes, porque aí você viria em cascata até chegar na ponta e fazer esse controle.
porque você está se controlando só a ponta, né, as farmácias e tudo mais, mas ela teria que ser um pouquinho diferente. Porém, às vezes tem problemas, e vocês devem ter acompanhado por esses dias a instabilidade como estava o sistema, né? A ponto até da Anvisa lançar umas notas e explicando a respeito disso. Mas para todo esse controle, e são muitos os medicamentos controlados, é preciso que a gente faça o registro disso, né? As farmácias têm que ter um controle desses produtos, né? E o farmacêutico é responsável por verificar as receitas e os demais documentos, né? Todas as prescrições, né? Isso a Lei 5991 de 73 já trazia isso, né? Com relação a dispensar qualquer medicamento, ou aviar qualquer receita, né? E toda a movimentação ela é registrada e informada para a Anvisa, né? E está aí a RDC 22 de 2014, que dispõe como é que é feito esse controle, né? Mas que lá atrás, isso não começou agora, né? Isso começou em 2007, né? Então, esse sistema, ele teve origem lá, ele nasce em 2007, e depois, né, ela foi revogada com a RDC 22 de 2014, tá certo? E o farmacêutico é que detém a senha, né, desse sistema, e não necessariamente é o farmacêutico que tenha que ficar, né, no lançamento disso tudo, né? De repente, ele vai fazer avaliação da prescrição e tudo mais, mas o lançamento, a informação, pode ser feita por alguém sob a supervisão, né? E aí ele abre e fecha o sistema, verifica direitinho, né? Não necessariamente ele precisa ficar ali em todo o procedimento operacional, porque dependendo do estabelecimento, o farmacêutico vai fazer só isso, né? E a gente sabe que não é. Até, né, falando em prescrições, falando em controle, agora com o advento da pandemia, né, e a dificuldade de que os pacientes tinham que fazer toda essa necessidade, a busca pelo medicamento, junto com o CRM, nós do CRF, o CRM e o pessoal da CESA, da Vigilância Sanitária, trabalhamos para a publicação da Resolução 482 de 2020, que ela traz aí a prescrição eletrônica, né, através da plataforma do CRM. Nós já tínhamos isso em 2002, pela medida provisória 2200, né, traço 2, bem antiga já, né, era uma medida provisória, e que instituía o ICP Brasil, né, o controle de chaves, né, dizendo como que ia funcionar. Então, a gente já tinha algumas prescrições eletrônicas por esse sistema, mas a do CRM, por ser gratuita e por ter até a possibilidade do farmacêutico saber, né, das farmácias saberem o que foi dispensado, porque pelo sistema ICP Brasil, uma vez impressa aquela prescrição, você poderia, né, fazer outras cópias, né, reproduzir outras cópias e buscar esse medicamento nas diversas farmácias, porque você não consegue, da forma como está hoje, fazer o controle disso. Então, o que o farmacêutico consegue verificar é se é verdadeiro o documento, se é real. Existe, ok, existe, mas ele não consegue avaliar se já foi comprado em outra farmácia. Esse sistema do CRM, nós conversamos com eles para que pudesse ser feita de forma tal que o farmacêutico, ao consultar, ele já vai verificar quais medicamentos já foram dispensados ou não. A gente acreditou até que isso fosse coibir alguns atos abusivos e, infelizmente, recentemente, uma das farmácias acabou denunciando que uma única receita já tinha passado por 6 outras farmácias e que todas elas já tinham dispensado o Zolpidem. Ela seria a 7ª farmácia. Conclusão,
nós aqui instauramos processo para as outras 5 farmácias, né? Porque a primeira ela dispensou corretamente, as outras todas dispensaram aquilo que já tinha sido dispensado anteriormente, né? Aqui algumas irregularidades que a gente encontra na fiscalização, né? A falta de datas, né? Às vezes até porque o paciente não consegue retornar ou não consegue consulta, mas é muito complicado isso. É muito complicado, porque daí o farmacêutico, diante disso, a legislação veda, né, o recebimento e a dispensação da forma como está, né? Também encontramos em estabelecimentos, né, prescrição aí por cirurgiões dentista, prescrição não, né? O carimbo, assinatura, mas ficava tipo com caixa 2 na farmácia, né? Aqui também outras irregularidades de prescrição e até com bilhetinhos, né, que configurava a infração e instauração de processos éticos, né? Receitas, né, e notas fiscais controlados no período sem farmacêutico, ainda, né, ficava então com os bilhetinhos, com as provas ali, que foi dispensado alguns medicamentos também, né, que precisariam, no caso, da avaliação do farmacêutico com relação aos medicamentos controlados. Então, todos esses medicamentos, eles são regidos por uma portaria 344 de 98, e essa portaria, em que pese ser portaria, ela é emanada da Lei 5991 de 73. Então, ela tem peso de lei, ela tem força de lei. E, inclusive, né, como essas drogas têm todo esse efeito psíquico, né, físico, tudo mais, também pode ser enquadrado na lei antidrogas aí e configurando crimes contra a saúde, né, da população. Aqui uma outra irregularidade, né, de uma prescrição, onde traz lá a utilização, isso é bem recente, da pandemia, né, ivermectina, 60 comprimidos, acho que é 60, não 80, mas enfim, um comprimido a cada 30 quilos para uso familiar, né? Então, de forma alguma você pode dispensar isso. A gente sempre orienta e diz para o farmacêutico que o anverso é do médico, mas o verso é do farmacêutico. E que essa avaliação é importante e que o contato com esse profissional é muito importante também, né? Tirar dúvidas, conversar, enfim, né? A gente tem que olhar o paciente de uma forma integral e esse trabalho multiprofissional entre profissionais de saúde é muito importante. E isso só traz um benefício para o paciente, né? Ou para o cliente que vai lá buscar medicamentos ou outros produtos. A lei, e aqui eu chamo a atenção, por artigo 35 da Lei 5991 de 73, onde ela traz um empoderamento para o farmacêutico, dizendo de que forma será aviada essa receita, né? Ela tem que ser em vernáculo, ela tem que ser em português, não pode ter abreviações, tem que ser de forma legível, né? E o conceito de legível, ele é até variável, né? De repente, o que é legível para mim poderá não ser legível para o outro, mas a finalidade dessa prescrição ser legível não é nem só para o farmacêutico, mas principalmente para o paciente, né? Porque a receita é um direito do paciente. Então, ele tem que conseguir ler o medicamento, saber o que é que ele está utilizando, né? Tem que ter a data, a assinatura do profissional, enfim, né? E daí foram acrescidas outras informações, que ela terá validade em todo o território nacional, porque antigamente, né, tinha algumas receitas que eram válidas só no estado. Então, a questão das assinaturas eletrônicas qualificadas para receituário sujeito a controle especial e para atestado, então ele já permite o meio eletrônico, essas questões todas, né? E nós trabalhamos muito com o Conselho de Medicina no sentido não só da elegibilidade, quanto a legalidade, né, das prescrições, à medida que também o Código de Ética traz algumas exigências para os profissionais, né, da medicina.
Aqui nós temos um aplicativo muito legal, né? Eu quis trazer ele aqui porque ele é ótimo não só para farmacêuticos, né? Para outros profissionais, de uma forma reduzida. O nosso Centro de Informação de Medicamentos elaborou esse manual. Ele assim, sintetizado, ele é muito fácil, numa linguagem fácil e que está disponível, né? É só baixar esse aplicativo, você vai ter ali na palma da mão todas as regrinhas com relação aos medicamentos sujeitos a controle especial. Então, é um aplicativo que faz muito sucesso, não só com farmacêuticos, mas também com outros profissionais da área da saúde. Na pandemia, tivemos também a questão da dispensação de medicamentos off-label, né, que eram medicamentos que não tinham o seu registro para determinada finalidade, né, e aí vocês vão de lembrar da polêmica da hidroxicloroquina e da ivermectina, e que o federal lança uma nota técnica. Por gentileza, só para eu saber qual é o tempo que eu tenho. Oi, doutora Miriam. Oi. Em torno mais ou menos de uns 40 minutos, mas tá okay. Tem tempo, pode ficar tranquila. Tá. Então eu estava aqui preocupada porque eu falo bastante também, eu tenho que me controlar um pouquinho. Mas, então, com relação aos medicamentos de uso off-label, né? Porque às vezes você tem algum medicamento que alguns médicos fazem a prescrição, fazem as suas justificativas e tudo mais, e esse paciente chega à farmácia, né, com uma prescrição de hidroxicloroquina e ivermectina, e o Conselho Federal, então, lança uma nota técnica que o farmacêutico faça o esclarecimento de que ele informe ao paciente que a nossa agência reguladora, né, que registra esses produtos, não reconhece essa atividade ou essa finalidade para esses medicamentos. E aí, se ainda assim o paciente, né, entender que ele vai seguir a prescrição, ele tão somente assina, né, esse documento dizendo de que ele recebeu todas as informações e que, da mesma forma, ele quer levar, né, é um direito dele, enquanto consumidor, fazer uso daquele produto, se assim ele desejar. Então, foi uma forma de que a gente pudesse também, então, por isso a importância dos registros. Muitos farmacêuticos às vezes falam, nossa, mas já vem lá o conselho, né, com mais um documento, mais um registro para eu ter trabalho. Muito pelo contrário. Tudo que você tem registrado, que você tem anotado, as capacitações, né, a assinatura dos seus funcionários, isso só vem trazer segurança no seu processo de trabalho, para todos da equipe, né, principalmente para o paciente. Então, adotar os registros é de fundamental importância na área da saúde. E aí, só para fazer um resuminho, né, do que é permitido nas farmácias hoje, a gente já de longa data, conforme a RDC 44 de 2019, ela previa isso, aferição da pressão arterial, porque lá atrás, né, antes de 96, ali 97, não era permitido, né? E aí até foi o Estado do Paraná, através das suas resoluções, e aí a Anvisa até buscou esses documentos, né? A 56 e a 67, né? Foram resoluções do Estado do Paraná que deram base para o surgimento da 44. Então, trazia lá, né, que é a aferição da pressão arterial, a aferição da temperatura corporal, glicemia capilar, colesterol e outros, além da administração de medicamentos, perfuração do lobo auricular, tudo isso era permitido. Eu entendo que desde 73 vacinas podem sim ser aplicadas e administradas na farmácia, porque está numa lei federal, né, a administração de medicamentos injetáveis ela é facultada às farmácias, mas foi necessário o advento de uma nova legislação, de uma outra RDC, né, e de uma lei, né, a
21 de 2014 traz isso, para que as farmácias, então, pudessem, apesar da lei ser de 14, só em 2016, o Estado do Paraná, através da resolução CESA 473, né, passa a normatizar isso dentro do Estado do Paraná, né, já que constava em lei, e aí a resolução também, 197, que é depois um pouco, é de 2017, que normatiza isso através da Anvisa, né? Então, temos também ainda, com relação a isso, né, ao teste rápido, que foi o outro serviço, né? Vocês acompanharam aí, as farmácias realizando os testes rápidos, né? Através dessa RDC 377 de 2020 e também aí a 781 da CESA Paraná, dizendo como é que vai ter que ser, onde é que o farmacêutico vai ter que estar, o registro, né, em todos esses serviços farmacêuticos registrados, bonitinho, direitinho. Então, tudo isso carece de registro, né? E aqui, essa declaração, né, só para demonstrar para vocês que a declaração de serviço farmacêutico, que é obrigatório, né, onde você consta lá, se for administração de injetável, o nome do paciente, do prescritor, nome do medicamento, a forma farmacêutica, a concentração, via de administração e tudo mais, inclusive o registro na Anvisa. Então, é um documento, né, do paciente que também fica na farmácia, para que tenha todo esse controle, a rastreabilidade e tudo mais, né, se for o caso. A farmácia com manipulação, né, ela é um pouquinho diferente, porque além de todas aquelas outras serviços, aquelas outras situações já previstas na legislação, ela passa, então, a manipular esses produtos, esses medicamentos, né, com base numa prescrição, né, numa formulação aí, magistral. Então, é muito importante na farmácia com manipulação o registro em todas essas etapas, em todo esse procedimento, né? E aqui eu trago alguns exemplos, porque você tem que fazer o registro da qualificação de fornecedores, né? Quem são os seus fornecedores? Qualificar e selecioná-los. Tem que ter os registros dos controles de qualidade das matérias-primas, porque você vai ter que fazer o controle disso também, né? O registro das matérias-primas utilizadas, né? Quais foram utilizados, como os registros de pesagem, os registros de calibração dos equipamentos, né? Aferição e calibração desses equipamentos, e muito dessas coisas, né? Praticamente que se trata de manipulação, está na RDC 67 de 2007. Aqui a questão da rotulagem, né? Da matéria-prima, porque às vezes você vai fracionar esse produto, né? Então, é importante que você faça uma rotulagem, a princípio, dessas embalagens, para que você possa armazenar corretamente, né, tudo direitinho, dentro do que exige uma rotulagem para matéria-prima, e também, daí, no produto final, quais os registros, o que é que tem que conter em toda essa rotulagem desses medicamentos no produto final acabado. Aqui algumas irregularidades que a gente encontra, às vezes, nas nossas fiscalizações, né, com relação às farmácias com manipulação. Essa era uma homeopática. Vocês observam que a gente tem ali um gavetão com as colmeinhas, e tudo que está para cima, né, está ali no balcão, são as matrizes homeopáticas vencidas, né? Então, quando a gente fez a verificação, basicamente, né, quase que tudo ali estava vencido, né? Sem contar que esse estabelecimento ele não tinha autorização da vigilância sanitária, porque qualquer procedimento desses, né, o que você a vigilância vai te dar licença. Que procedimento você vai realizar? Né? Administração de injetáveis, então pode, vacinas, mas tem que ter a licença sanitária. O órgão sanitário competente é que vai dizer se aquele estabelecimento pode executar aquele procedimento, tá certo? Aqui eram outras irregularidades também. Algumas das ações a gente faz em conjunto com a vigilância sanitária, e a época que a vigilância apreendeu ali mais de 200 quilos, né, de matéria-prima vencida. Aqui uma outra irregularidade numa farmácia com manipulação, no caso o produto
fluoxetina, que estava sendo produzida em grandes lotes, em escala, né, que não é a finalidade da farmácia com manipulação, e eles também já tinham, inclusive, o talonário, né, com assinatura e o carimbo do médico para esquentar esse caixa 2, né, vamos dizer assim, de medicamentos controlados. A farmácia hospitalar, ela também é uma área de atuação do farmacêutico. Nós temos a resolução do Conselho Federal de Farmácia 492 de 2008, que estabelece, né, as atividades desenvolvidas no farmacêutico. Então, integrar a comissão de farmácia e terapêutica, integrar a comissão de infecção hospitalar, integrar a comissão do PGRSS, do Plano de Gerenciamento e Resíduos de Serviços para a Saúde, no serviço público, integrar a comissão de licitação, isso para citar algumas das atribuições do farmacêutico na farmácia hospitalar, né? Infelizmente, hoje, a legislação, né, através do STJ, num RESP aí, julgado há algum tempo, traz o entendimento que nas pequenas unidades hospitalares, ou sejam, estabelecimentos, né, com menos de 50 leitos, não tem a necessidade do farmacêutico desempenhando essas atividades. Né? Para mim, um posicionamento totalmente equivocado, como que quem tivesse direito à assistência farmacêutica e todos esses serviços por ele realizado ali, só quem tivesse acesso a grandes hospitais, né? Então, aquele paciente de pequenas cidades, né, na grande maioria dos nossos hospitais, não são hospitais com mais de 50 leitos, eles não têm, pela legislação, a obrigatoriedade de ter um farmacêutico e também acaba não tendo, em algumas ações judiciais, a possibilidade do conselho de fazer as suas fiscalizações. E a gente tem tentado contornar isso com ações políticas e políticas farmacêuticas públicas, porque nós entendemos dessa necessidade, né, que ela de fato existe, e ela os gestores, né, e alguns prefeitos e secretários têm entendido, sim, que são importantes os farmacêuticos e que nós acabamos, muitas vezes, demonstrando naqueles onde são exercidas as atividades desses farmacêuticos, mais pela farmacoeconomia, né? Porque quando o farmacêutico está lá, toda a questão de padronização do medicamento, toda a questão da efetividade, a redução de dias de internação hospitalar, porque tudo isso gera custo, então, mais por esse lado, né, pelo lado do bolso, e aí grandes hospitais e grandes centros acabam vendo a necessidade, a real necessidade do farmacêutico fazendo a diferença, né, em todo o acompanhamento junto com a equipe, com os médicos e com a enfermagem, enfim, com todos os outros profissionais ali, a gente tem convencido e os estabelecimentos, eles têm contratados farmacêuticos independentemente dessa questão judicial. Então, só para dizer para vocês por que às vezes alguns estabelecimentos não têm, não é que o conselho não fiscaliza, é que a gente tem decisões judiciais desfavoráveis ao conselho de farmácia. Então, para exemplificar, a gente traz aqui a central de misturas endovenosas, onde você tem que estar registrando tudo isso, né? Não necessariamente só estabelecimentos grandes, mas você tem que registrar os medicamentos, a concentração, o lote, a validade, o diluente utilizado, da mesma forma, lote, validade, o nome do manipulador, a data e a hora, né? E também a questão da estabilidade, quero dizer, de outro documento maravilhoso, também elaborado pelo nosso Centro de Informação de Medicamentos, né, que é importante destacar isso, que veio agora durante a escassez de medicamentos no mercado, né, e a necessidade sempre de se evitar desperdícios e alternativas, né, e a questão da racionalização do uso foi elaborado. Então, esse boletim, ele traz informações a respeito da estabilidade de medicamentos utilizados na ventilação mecânica.
No lançamento desse documento, né, a gente convidou também a medicina, a enfermagem, e a medicina, nossa, fez assim, altos elogios a respeito do medicamento, do documento, onde encontrar todos os artigos e de uma forma assim que fosse aplicável, que eles estão fazendo bom uso. Então, para nós foi uma satisfação, né, publicar esse documento. E a questão da dispensação, né, de medicamentos, né, e a gente traz os injetáveis e os xaropes, que às vezes você tem um pouquinho mais de dificuldade, né, quando se tratar da dose unitária, né, até para que a gente possa ter o registro desses procedimentos todos realizados, do fracionamento de Bistlers, né, contendo os comprimidos, que tem que ser adequado, não é de qualquer forma, o fracionamento dos xaropes, das soluções orais, nome do medicamento, a forma farmacêutica, concentração, via de administração, enfim, número de lote e todas essas coisas que tem que estar documentado, né? Por quê? Até no rompimento da embalagem primária, a gente precisa fazer esses registros, estabelecendo a data de abertura da embalagem, novo prazo de validade, né? Porque se você manipulou aquele medicamento, você já vai perder estabilidade, precisa inserir um novo prazo de validade, porque é importante garantir a estabilidade do medicamento, né? Você rompeu a embalagem, então muda, né? E esses prazos mudam e é importante ter a garantia desses prazos aí. Então, aqui é só o exemplo de um fracionamento irregular, de como a gente encontra às vezes, porque a própria indústria, quando ela faz toda essa parte de produção e de blistagem, ela tem aquelas linhas, né, de separação, que se você rompe ela, você vai possibilitar aí, a passagem de ar e o comprometimento, né, e a estabilidade desses medicamentos. Da mesma forma, a gente tem a farmácia pública, né? E aí é muito importante os registros do quê? Da programação desses medicamentos. A importância desses registros no consumo de medicamentos para direcionar a programação e a aquisição, né? Ter sempre uma série histórica para saber dos consumos, para não ter o desabastecimento do medicamento, né? E tão essencial para qualquer tratamento que se vá fazer, né, na área da saúde, né, é essencial você ter esses medicamentos. E se você não tiver todo um trabalho desse, né, de registro, de série histórica, de demandas de consumo, às vezes de perdas também, você não consegue fazer a sua aquisição adequada, né? Até porque no serviço público, né, toda essa parte aí de seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e tudo mais, dispensação, ela é complicada porque também as unidades públicas, elas não foram projetadas e preparadas para receber uma farmácia. Normalmente, às vezes, a farmácia, ela fica em ambientes, né, não apropriados, né, armazenamento, às vezes, embaixo de escadas, em áreas, às vezes, sem ventilação, sem devido temperatura, além de que no município, né, você recebe medicamentos, né, da União, dos 3 entes federados, né, aí tem aqui só uma notinha de quando os pacientes reclamam da falta de medicamentos, né, Unidade de Saúde de São Paulo, porque assim, a gente sabe que nós temos que o medicamento do componente básico, ele pode vir da União, né, a gente tem ali o componente estratégico, né? A gente tem o componente especializado, que se divide em 3, né? Das competências e das responsabilidades dos 3 entes federados. Então, o município ele tem que se organizar muito com relação a isso, né? Muitos municípios também estão no consórcio Paraná Saúde, né? Do Estado. Então, é bem importante todo esse trabalho. Então, se por um lado você tem todo aquele processo, né, de seleção e tudo mais, até chegar na... Então, veja aonde é necessário ter o farmacêutico no serviço público, né? Porque, às vezes, você tem um farmacêutico só lá,
e como é que ele vai dar conta né, de supervisionar esses registros, de fazer a dispensa, de avaliar a prescrição, de repente ter um consultório, porque as prefeituras e as secretarias que entenderam isso, o que elas estão fazendo? Elas estão construindo, né, farmácias regionalizadas, farmácias que trazem um acolhimento para aquele paciente, farmácia com guichês e com atendimento do farmacêutico fazendo a clínica, né, tão importante, até porque às vezes são medicamentos de alto custo e que se não houver essa orientação do profissional, toda essa informação, todo esse registro, né, você não tem adesão ao tratamento e às vezes você tem perdas até por interação entre outros medicamentos, interação com alimentos. Então, essa orientação para o paciente é muito importante. Então, esse papel clínico que o farmacêutico passa a ter, né, depois, com o advento das novas legislações, é de fundamental importância para que os municípios possam otimizar os seus recursos, né? Como os recursos são escassos, são finitos, eu tenho que otimizar o meu processo de trabalho. E a assistência farmacêutica, por ela ter em qualquer secretaria de saúde o maior custo para aquela secretaria, só perde para folha de pagamento, só recursos humanos, né? Então, ela tem e ela pode ser melhor gerenciada, melhor cuidada e trazer uma otimização desses recursos, né? E a melhor utilização desses medicamentos. Então, o que falta ali, eu penso que é o uso racional de medicamentos, porque a assistência farmacêutica, ela só vai se viabilizar, ela só vai se concretizar conforme prevê a 8080, né, a lei orgânica do SUS, quando for entendida a assistência farmacêutica no sentido amplo da palavra. A indústria farmacêutica, né, se nós já temos que regular a farmácia com manipulação, muito mais a indústria farmacêutica, né, com as ordens de serviço, com os registros de tudo, porque é em grande quantidade, né, porque, de repente, qualquer falha nesse processo, a questão da rastreabilidade, a questão do recolhimento, né, desses lotes, muitas vezes que a gente vê aí a divulgação, né. Então, na fabricação desses medicamentos, várias são as etapas de controle e registro, né, que tem que passar pelo farmacêutico. E a importância do registro em todas as etapas de produção de medicamentos pelo próprio rastreio, né, o rastreamento, a sua rastreabilidade, a questão da qualidade, o controle de qualidade, né, tem que ser muito forte dentro dessas instituições para que a gente possa ter uma qualidade nos medicamentos aí disponíveis ou de acesso à população. Com relação às análises clínicas também, né, cabe toda a parte de registro e tem que ser tudo também documentado e registrado, né, e a importância do registro em todas as etapas, né, por conta do rastreio, da qualidade, voltamos a falar, e a RDC 302 de 2005 é que traz algumas normas a respeito, né, do funcionamento, de como desenvolver as atividades dentro dos laboratórios, né, de análises clínicas, tá certo? E dentro, né, dos exames laboratoriais, nós temos 3 fases: a pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. Então, a pré-analítica é aquela que tem que estar muito bem documentada, registrada e olhada com muito carinho, porque é onde acontece a maior parte das falhas, é onde acontece a maior parte dos erros, né? Desde o pedido do exame ali, da preparação do paciente, da coleta, toda essa parte. Então, é muito importante esse papel ali, né, do farmacêutico no laboratório e também nas farmácias, né, quando da realização dos testes, fazendo toda aquela avaliação, né, toda aquela consulta farmacêutica para que a gente possa ter aí o melhor resultado possível. Então, aqui, como eu já disse, né, anteriormente, os erros em laboratório, a maior parte se dá na fase pré-analítica, né, que vamos dizer assim, seria a fase extra-laboratório, né, porque é a partir do recebimento
da amostra no laboratório, na parte dos exames, então você tem, né, um percentual, mas a maior parte de erros, né, constatadas são na fase pré-analítica. E aqui algum exemplo de algumas irregularidades que a gente encontra, né, que é aquilo que nós falamos de registro e identificação da amostra, né, estava com falhas de identificação. Ali nós encontramos alguns produtos vencidos que estavam sendo utilizados também, e mais, né, ali algumas amostras, né, de urina, elas não estavam armazenadas devidamente, então, muito possivelmente, os exames ali daquele material iam apresentar alterados por conta da armazenagem inadequada das amostras ali, né? Então, aqui quero falar um pouquinho do plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, né, das diversas classes aí, das categorias, e que é comum a todas essas áreas de atuação do farmacêutico, e que tem que ter os registros, né, daquilo que você entregou para o descarte e para destino final. Lembrando que a responsabilidade do farmacêutico, ela não termina na contratação de uma empresa que vai fazer esse descarte, né? Essa destinação final. Porque se a empresa contratada, de alguma forma, cometer irregularidades tais como essa, né? E aí o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde é lá de 2004, com a RDC 306, que foi revogada, e que agora nós temos a 222 de 2018, né, tratando sobre esse assunto, e traz bem estabelecido. Então, aqui, numa dessas imagens, a gente mostra que, muito provavelmente, né, foi a empresa que coletou que acaba dispensando esses produtos em qualquer local, né? Lembrando que isso é crime ambiental também, e a legislação ambiental ela é bastante severa, e existe a possibilidade de rastrear tudo isso, né? E o profissional, normalmente o farmacêutico é quem é o, né, dessas unidades, é o farmacêutico que é o responsável técnico, ou é o diretor técnico, ele responde solidariamente até o destino final desses medicamentos. Isso era o que eu tinha, assim, resumidamente, para trazer para vocês, né, falando da importância dos registros, do nosso código de ética, que várias dessas fotos aqui, né, várias dessas fotos aqui, elas ensejaram, né, abertura, instauração de um processo administrativo ético, né, dentro do Conselho de Farmácia. E as penalidades, conforme previsão, elas variam, né, desde uma simples advertência com censura, até a eliminação do quadro de farmacêuticos, né. Também tem as penalidades de multa e ainda de suspensão, que varia de 3 a 12 meses. E aí tem toda a análise do processo, né? Os conselheiros fazem essa análise, se o profissional ele é reincidente ou não, né? Tem toda essa análise. Lembrando sempre que qualquer conselho profissional que é o bem da sua categoria, que a grande maioria são de bons profissionais farmacêuticos, né? Porque a gente não pode deixar que alguns poucos possam manchar, né, a profissão, possam trazer, não, inicialmente nem manchar a profissão, mas fazer esse desserviço à sociedade, né, às vezes até por dolo, por imperícia, imprudência, né, e tudo mais. Por isso que nós tentamos capacitar também, na medida do possível, porque, né, a categoria quer que o conselho faça a capacitação, essa não é a atividade fim do conselho, e está aí Tribunal de Contas da União para auditar os conselhos, e também os auditores do Conselho Federal de Farmácia, né? Além de qualquer um da população que pode entrar no nosso portal de transparência e tudo mais. Então, todo conselho profissional que é o bem da sua categoria, né? E quando ele chama e ele instaura um processo, para ele assegurar o direito dele
ao direito da ampla defesa, ao direito do contraditório, para que, assim sendo, ou o Conselho arquivar esse processo e, inclusive, ajudá-lo a se defender em outras instâncias. Então, talvez isso não fique tão claro, né? Talvez a gente tivesse que conversar mais com as nossas instituições, né? Com a deontologia, a gente tenta fazer alguns encontros nesse sentido, né? Então, resumidamente, seria isso. Espero que eu tenha mais ou menos conseguido repassar para vocês como é que funciona tudo isso aqui dentro do nosso Conselho de Farmácia do Paraná. Uma das questões, os registros de alteração de prescrição médica, comunicação com o prescritor, podem ser evoluídos no prontuário do paciente? Eu penso que sim, né? Penso que sim, porque né, quando a gente fala da farmácia comunitária, e até hoje a gente tem tantas tecnologias, né? Esses avanços tecnológicos aí de comunicação com o prescritor e tudo mais, tem que evoluir, porque assim, a legislação prevê isso, né? Que eu tenho que me certificar, qualquer dúvida, né? Dessa prescrição, o primeiro passo seria entrar em contato com o prescritor. E às vezes essa comunicação é difícil, por questão cultural mesmo, de entendimento, porque por muito tempo o farmacêutico ele foi entendido como alguém que só faz comércio, né? Que não seria um profissional da área de saúde. Quero lembrar aqui até que para nós recebemos a vacina da gripe foi uma briga enorme, porque não éramos considerados profissionais da área da saúde, né? Então, é importante essa troca de informação, porque o beneficiado sempre é o paciente. Né? Então, às vezes, a gente tem algumas as tratativas junto com o CRM, fiz várias tratativas com o doutor Roberto, né? Presidente do CRM, a gente procura manter assim, um bom diálogo também com o pessoal do Corém, com a biomedicina, com quem a gente compartilha algumas atividades. E agora, é de fundamental importância, porque o farmacêutico é aquele que recebe, principalmente ali no setor público, ou às vezes no privado também, mas as várias prescrições, né? Alguém da nossa idade, né, vai precisar de um cardiologista, vai precisar de um oftalmo, né? Eu tenho lá meu ginecologista, ortopedista. Então, são várias prescrições e quem terá a condição de avaliar tudo isso, né, é o farmacêutico, né? Então, será que se eu sou cardíaco, determinado colírio não vai ter uma ação, né? Não benéfica, qual o risco-benefício, né? Avaliar essas prescrições. Então, é muito importante esse contato. Às vezes não é fácil. É claro que a gente tem profissional e profissional, né? Então, assim, não é exclusividade da categoria farmacêutica, você às vezes não querer ser inquirido, questionado e tudo mais. E, né, eu acho que tem médicos aqui também assistindo, mas a gente sempre colocou o médico num patamar acima. Então, às vezes por receio, às vezes por dificuldade, porque ele atende numa unidade, ou às vezes está no consultório, esse diálogo ele ficou um pouco distante. Por isso a importância, né, principalmente no órgão público, de você ter uma comissão de farmácia terapêutica, de vários profissionais discutirem isso, até porque nós temos dentistas também, né, que vão estar prescrevendo. Então, veja só, tudo isso, né, passa pelo medicamento. E aí, às vezes, você tem um único farmacêutico para avaliar as prescrições de todos os demais. Então, isso não é possível de avançar dessa forma, né? A gente precisa estabelecer essa comunicação e cabe justamente ao gestor, a quem está na assistência farmacêutica, né? Principalmente no público, talvez seja mais fácil tentar estabelecer esse diálogo, essa aproximação, porque aí a gente pratica a lógica do ganha-ganha, né? Ganha o prescritor, ganha o farmacêutico, ganha o gestor, mas principalmente vai ganhar o paciente, a população, aquele cliente que vem buscar o seu medicamento. Eu tinha mais duas questões aqui, obrigado, doutora. Tem
Ô, Quitéria, acho que travou aqui. Tinha que ver com o Sander. Não sei se sou eu que travou lá, ó. Ele ia fazer mais uma pergunta. Dá uma ligadinha para o Sander e liga esse ar, pelo amor de Deus, que acho que eu vou morrer aqui. Não sei se... Ai, que coisa, não estou conseguindo voltar. Acho que agora eles caíram de vez. Ou eu caí, não sei. Oi, oi. Olha lá, doutor. Caiu. É, Internet. então, eu não sei se foi aí ou aqui. Não, foi aqui. Foi aí? Tem internet por uns Então minutinhos. tá bom. Então, Mas voltamos, então. então, deixa eu só retomar, eu estava na questão, agora eu perdi lá a questão, mas é assim, são duas questões meio, para a gente talvez finalizar. É que não é usual o registro dos serviços farmacêuticos nos prontuários pelos profissionais. Como incentivar essa questão, essa prática, e ainda aquela questão das penalidades que eventualmente a gente pode sofrer, né? Em virtude éticas ou jurídicas, se eventualmente o registro ele não acontecer e tiver um desdobramento, uma exigência qualquer. Esses dois apontamentos aí que a gente teria. De fato, Milton, como eu falei, é uma legislação nova, muitos dos profissionais não conhecem, muitos dos serviços não conhecem, e a própria vigilância sanitária desconhece. Então, em algumas instituições isso já é uma prática, em algumas instituições, né, o prescritor já até é o inverso, é ele que busca o farmacêutico muitas vezes para, olha, eu estou com uma situação assim, né, o que você, né, pode me falar a respeito disso? Então, em algumas situações já acontece essa realidade. É claro que a gente teria que avaliar toda a condição em que se deu aquele problema, né? Aquela situação. Primeiramente, nós temos que ter o farmacêutico, né? Porque, como eu disse, não são só os hospitais, às vezes, que não querem o farmacêutico, né? A associação judicial, ela só existe porque muitos dos hospitais entendiam que não havia necessidade do farmacêutico, né? E essa decisão de 50 leitos aí foi na época ainda do falecido Teori Zavascki, né, de uma ação assim, porque antes era 200 leitos. Então, imagine, só hospital com 200 leitos ia ter farmacêutico, né? E aí a gente tem até as UPAs com poucos leitos, mas a demanda, a circulação de pacientes, a demanda por medicamentos muito grande também. Então, primeiramente, nós temos que ter o farmacêutico. Isso já é um ponto, porque não são só os hospitais, muitas prefeituras e tem ações judiciais dizendo o seguinte, que a prefeitura não tem farmácia, tem dispensário de medicamento. Né? O que eu discordo veementemente, porque um dispensário para aquela unidade onde você tem diversos profissionais e onde o paciente fica em observação. A partir do momento que ele sai com uma prescrição, a partir do momento que ele tem uma série de medicamentos, né? E vamos pensar que a nossa população ela está envelhecendo mais, né? Que nós tínhamos uma pirâmide, hoje já não mais, né? Porque a gente está tendo assim uma população idosa que necessita de medicamentos e tudo mais, e as prefeituras entendem que eu tenho um dispensário. Então, muitas unidades básicas de saúde, às vezes, têm um dispensário, não tem farmacêutico. Muitos hospitais, sequer farmacêutico tem. Então, primeiramente, nós temos que ter o farmacêutico. Eu acho que tem que ter um avanço, um olhar, né? E talvez nós, conselhos, trabalharmos a nível de CONASEMS, para que isso possa ter esse entendimento, né, esse olhar da necessidade das prefeituras e também do privado, né? Os grandes hospitais a gente não tem problemas com relação a isso. Inclusive os farmacêuticos, né, registram esse tipo de coisa, participam da seleção desse medicamento com o prescritor, né? Então, tem assim uma série de excelentes farmacêuticos que estão na área hospitalar que desempenham um bom trabalho, mas é necessário que nós possamos
olhar a legislação que já existe e que já permite para que a gente possa cada vez mais capacitar, qualificar, né, e fazer valer a legislação. Porque, como eu disse, ela é muito nova, né? Muitas pessoas e muitas vigilâncias sequer sabem, né, da existência dessa legislação. Né? E diga-se de passagem, a 5991 de 73, ela é basicamente sanitária, e a 13021 de 2014 fala do exercício também, né, profissional. Então, ela estabelece, um pouco diferente da antiga legislação. Mas se perguntar, conhece a 5991, né, de 73, e ela traz a possibilidade da farmácia mesmo pública ter uma estrutura tão bacana, né, de acolhimento ao paciente, de humanizar esse atendimento, de possibilitar que lá tenha também vacinas, de possibilitar testes rápidos, de otimizar, né, regionalizar. Às vezes são brigas difíceis, porque você, às vezes, não vai conseguir ter farmacêuticos em todas as unidades, né? Mas aí ter o medicamento lá de que forma, né? Armazenado de que jeito, né? E a gente vê o armazenamento muito irregular, porque como as unidades básicas de saúde não foram projetadas para ter a farmácia, e eu acho que quem pensou nisso foi um político muito inteligente. O que ele imaginou? Bom, eu não tenho um hospital, mas eu tenho uma unidade básica de saúde, o paciente vai lá, às vezes com uma crise hipertensiva, alguma coisa, era administrado um que outro medicamento. Bom, mas se eu já tenho o prescritor, por que não ter o medicamento? Então, legal, olha, né, pôs o mais próximo da população o medicamento, mas esqueceu que tinha que ter um farmacêutico, esqueceu que tinha que ter um local adequado, porque não é raro, às vezes, o espaço destinado à farmácia, o pior espaço. E aí o acondicionamento, o armazenamento, o controle, né, no nosso país, onde a variação climática ela é muito alta, né, a temperatura aí dos medicamentos, soro e outros produtos, né, inclusive kits e outros que teriam que ter um cuidado tão grande quanto o cuidado com esses medicamentos, né? E eu acho que é onde, se é que tem alguma gordurinha para queimar, nas secretarias, otimizando esses recursos, que de nada, é um saco sem fundo. Você pode comprar o medicamento que for, a quantidade que for, mas se você não tiver toda essa orientação, todo o uso racional do medicamento, de nada vai adiantar. Então, eu acho que é onde a gente está falhando, né? Por todo esse tipo de coisa. Então, mais que uma questão corporativa, né, a importância de se ter, primeiramente, o profissional nos municípios, né? A gente tem um município só no Paraná que não tem nenhum farmacêutico registrado, né? Tem um na CAF até, mas não tem um único município que ainda não tem nenhum farmacêutico registrado, por ação judicial, por demanda judicial. Eu gostaria de, através do Hamilton e através de você, Fernanda, agradecer o convite, né? Eu é que me sinto uma privilegiada por estar aqui com meus colegas farmacêuticos e com todos os outros profissionais da área de saúde, né? Aliás, somos 14 na área da saúde, então esse conselhinho poderia também, né? Estou aqui pensando em alguns trabalhos que pudéssemos estar fazendo junto e fortalecer, né, a equipe, os profissionais da área de saúde, e contem sempre comigo, né? A farmácia, tudo que eu tenho na minha vida profissional, me realizei com a farmácia, e estarei sempre a postos, né, naquilo que vocês precisarem e eu puder ajudar, contem sempre comigo. Vocês são diferenciados. Quando a gente fala 50 farmacêuticos, é de arrepiar. Então, vocês também estão de parabéns e espero que cada vez mais vocês avancem. E a Escola de Saúde Pública tem um papel muito importante, né? Na vida de cada um de nós, informações confiáveis e fidedignas, no meio de tanta fake news, no meio de tanta coisa, e nós, profissionais da área de saúde, não podemos nos fiar tão somente que nos chega por WhatsApp, né? A gente tem que buscar essas informações, mais que informação,
né? Nós temos que buscar o conhecimento quando a gente nos coloca a serviço da nossa população aqui no Paraná. E uma coisa que eu tinha um professor japonês, né, que dava aula de japonês, ele falava que a gente nunca deveria nos afastar da escola e dos nossos professores. Então, eu carrego isso sempre comigo e que bom que vocês estão aqui para compartilhar com a gente esse momento. Parabéns pela iniciativa, né? Quem dera outros municípios também, né, tivessem a mesma atitude, a mesma iniciativa, eu acho que a gente avançaria e muito mais, tá bom? Um beijo para vocês, a cada um de vocês, e até uma próxima.